Rose chegando para se juntar ao nosso time, e também a Priscila Silveira, professora de Direito Penal, sempre conosco aqui também na programação da Jovem Pan. Vamos lá? Não falta polêmica no nosso domingo. O MST encerrou na última sexta-feira o chamado Abril Vermelho, calendário anual de mobilização que conta com invasões e outras ações. Segundo o balanço final do movimento, foram realizadas 26 ocupações e 5 instalações e novos acampamentos em 3 estados do Distrito Federal e também no Distrito Federal. Uma das principais reivindicações e justificativas dos sem terra para as invasões é a insatisfação com as ações do governo para a reforma agrária. Eu quero inaugurar este assunto com o nosso querido Ricardo Rose, meu amigo Ricardo Rose, porque, Rose, a gente vê, um dos argumentos do MST é o seguinte: a gente não invade, a gente ocupa para pressionar, é uma forma de protesto, de manifestação. E manifestação para o quê? Para a reforma agrária. Exatamente na semana em que o governo vai lá e anuncia um programa de reforma agrária, o que acontece? Mais invasões ou ocupações. Isso desconstrói um pouco um dos motivos do MST, né? Mais do que isso, invasões ou ocupações onde? Agora até no INCRA. O que desconstrói também, no meu ponto de vista, que era a opinião de vocês, um outro argumento do MST, que é aquele de que nós não ocupamos territórios produtivos, somente aqueles improdutivos, aqueles que não estão atendendo a função social. Ricardo Rose, eu te pergunto, o INCRA não está atendendo a função social? Bem-vindo, meu amigo, boa tarde. Boa tarde, Nelson, boa tarde aos colegas aqui, boa tarde a toda a audiência da Jovem Pan. Nelson, interessante essa sua pergunta, porque hoje boa parte da superintendência do INCRA é ocupada por dirigentes ou ex-dirigentes do Movimento Sem Terra. Então, eles mesmos que ocuparam esses espaços, porque, de certa maneira, tem um alinhamento muito forte com o atual governo desde sempre, né? O movimento de esquerda ocupou esses espaços, vamos chamar assim, ocuparam esses espaços, né? Porque foi cedido a eles, né? Vou falar bem gentilmente aqui, e não estão conseguindo fazer a reforma agrária. É pelo que a tua pergunta que eu estou entendendo, é isso. Então, porque se superintendentes do INCRA, espalhado por diversos estados brasileiros, inclusive está dando um problema lá no estado do presidente Lira, por isso, tiraram o indicado do Lira, colocaram um cara do Movimento Sem Terra, está dando problema aí pro governo. Não estão conseguindo fazer o trabalho que eles deveriam fazer, e detalhe, eu acho que ninguém aqui vai ser contrário à reforma agrária, Nelson. Eu acho que nenhum cidadão. A reforma agrária é muito bem-vinda e vem sendo feita lentamente, poderia ser mais rápida em todos os governos, um pouco em um pouco mais em outro, um pouco menos em outro. Porém, não é a reforma agrária que nós estamos discutindo. É o desrespeito à nossa legislação, é o desrespeito ao povo brasileiro, na minha opinião, até o desrespeito à nossa democracia. Quando você invade uma empresa como a Embrapa, por exemplo, que é um sinônimo de sucesso no Brasil, uma empresa pública que é invadida constantemente, agora foi invadida novamente pelo movimento do Sem Terra, para fazer chantagem ao governo. Não é assim que a gente faz a reforma agrária de forma decente, não é assim que nós devemos fazer política no Brasil. Muito bem, quero também a sua opinião, Gesualdo Almeida Júnior. Concordo plenamente com o Rô. Eu não compactuo com muitas das coisas que o João Pedro Stedley fala, mas ele trouxe uma frase que é lamentável. Ele disse o seguinte: quer acabar com esse tipo de movimento? Façamos a reforma agrária. Mas também é acabar com a grilagem, é acabar com os latifúndios improdutivos. O problema agrário no Brasil, ele perspassa ao movimento do Sem Terra. E movimentações, manifestações são legítimas desde que não ofendam direitos básicos. Como bem disse o Rô, invadir Embrapa, invadir fazendas da Cutrale, como já aconteceu, isso é baderna, isso é crime, isso é esbulho na sua mais acepção pura da palavra. Portanto, existem modos de se protestar, modos, inclusive, de pressionar o governo, que não mediante ferimento do direito dos outros, em especial o direito de propriedade produtiva. Meus amigos, quero ouvir também a opinião do nosso querido Wilson Pedroso. Bom, essa semana eles falaram que nesse ano de eleições nós vamos aumentar nossas invasões. O que tem a ver eleições com invasões? O que tem a ver eleições com reforma agrária? Falou bem o Ricardo. Eles no início do governo Lula pressionaram o governo para as mudanças das superintendências do INCRA nos estados, porque diziam que eram bolsonaristas, e colocaram pessoas ligadas ao MST e continuam fazendo invasão. O céu é o limite. Parece que o céu é o limite. E não é. E você pega vídeos, diversos vídeos você pega no YouTube, invadem, não é só terras improdutivas, terras com pessoas morando. Tem um que o cara até perguntou: mas eu tenho aqui a criação de
de boi, de vaca, que eu faço? Não, isso aqui agora faz parte. Conversa ali com o advogado do MST, que ele vai te orientar direitinho como você deve entrar para receber como que se diz, a indenização. Indenização que vira precatórios, que muitas vezes as pessoas não vão receber nessa vida os precatórios. Muitas vezes essas terras invadidas é o único bem que aquela família tem também. O único bem que aquela família tem. O único bem que aquela família tem. Ou seja, não é invasão, é sequestro de bens. Sequestro de bens. Quer fazer reforma agrária? Faça de forma política. Tem o governo progressista ao qual eles apoiam. Aproveita o momento para fazer uma reforma agrária de forma institucional, sem ter que invadir, sem ter que tirar pessoas das suas terras. Eu sou totalmente contra, Nelson, totalmente contra. Ô Pacheco, parece que a relação do governo com o movimento tá azedando, não tá tão legal quanto era antes, porque, poxa, o governo tá fazendo o programa de reforma agrária, que é o que eles sempre queriam, né? É o motivo. E aí, na semana em que faz, eles vão lá e fazem mais pressão. É bom que a relação entre o governo e do MST não esteja boa, porque o MST é um movimento social que ele é realmente, ele tem que se posicionar sempre contra o governo, contra quem está ocupando o poder. Dizia aqui nosso colega que todos nós entendemos que a reforma agrária é necessária. Há 30 anos atrás, ninguém aqui entenderia que a reforma agrária era necessária. Esse entendimento passou a existir a partir das ações do MST. Então essas ações não são, 99% delas, não são invasões, são ocupações temporárias para chamar a atenção. Chamada a atenção, eles desocupam a terra. Ninguém perde os seus bens, ninguém perde o seu gado, ninguém vai para precatório, ninguém vai para nada disso. Óbvio, existem ações que são desastrosas? Existem. Ocupação de terra produtiva, destruição de plantios, Embrapa, com nada disso a gente pode concordar. Mas a gente tem que enxergar que o MST, ele é muito mais um movimento de conscientização, e essa conscientização, ela se dá através, como é que ele aparece, como é que o MST vira notícia, como é que o problema fundiário do Brasil vira notícia, a partir de uma ocupação do MST. O MST, por mais que tenha laços com o governo do PT, ele não pode se acomodar, ele tem que continuar na sua batalha, porque se o governo está fazendo um reassentamento hoje, dado a nossa precariedade e déficit, se ele está fazendo um, ele está fazendo pouco, ele tem que fazer 2. Se ele está fazendo 100, ele tem que fazer 200. Então, o MST, não sendo um partido político e não sendo, ele tem que se colocar contra o governo da vez para pressionar o governo a fazer mais e sempre mais, porque o déficit na distribuição de terra no Brasil é enorme. Você tem uma concentração de terra muito grande, você tem um país que investe muito pouco em pequenas propriedades rurais ou em médias propriedades rurais. Isso precisa mudar a bem da população que vive no campo e a bem de toda a população que consome a produção agrícola. Muito bem, quero também a opinião do nosso querido Diego Tavares. Vamos lá, Coba. Pacheco, eu tenho um mercadinho. Meu mercadinho eu vendo ali arroz, vendo feijão, açúcar, farinha. E tem uma pequena prateleira lá no canto, é só um pedacinho, que eu vendo maconha. O MST não pode ser legitimado, em que pese as boas ações que o Pacheco trouxe aqui, se o movimento pratica um único crime que seja. E é evidente que nós temos, em muitas dessas ocupações, a prática de crimes. Como disse aqui o Gesualdo, a prática de esbulho possessório. Temos a prática do crime de dano, quando lavouras são destruídas, quando plantações são destruídas, quando, como lá em 2005, destruíram uma pesquisa da Suzano de 15 anos com mudas de eucalipto transgênico. Nós temos o crime de
porte ilegal de armas, como foi constatado aqui no interior de São Paulo, na prisão feita em uma das ocupações, ou enfim, invasões, que eu acho o termo mais adequado a ser utilizado nesse tipo de situação. Então não tem jeito da gente legitimar, por mais nobre que seja a causa, o método do MST. Porque o método que o MST usa, em que pese não sejam em todas as suas ações, é a prática de crimes. E o crime aqui no Brasil, ele tem que ser tratado com o rigor da lei. O MST é claramente um movimento político. O MST tem lado, o MST apoia políticos de um determinado espectro muito específico. Então, dizer que o movimento tem um papel de contrariedade constante ao governo é algo, com todo o respeito, Pacheco, na minha visão, algo falacioso. O MST claramente apresenta os seus candidatos à militância, descarrega os seus votos em determinados candidatos quando na ocorrência das eleições, quando tem manifestações de um determinado partido, de um determinado lado do espectro político, eles levam ali os seus manifestantes. Por que essas ocupações, essas movimentações do MST não ocorrem lá na Praça dos Três Poderes, lá na frente do Ministério do Desenvolvimento Agrário? Essas manifestações não ocorrem muitas vezes, como ocorreu na fazenda da família da ex-ministra Tereza Cristina, que foi ocupada por integrantes do MST. A ocupação foi desmanchada ali de forma rápida, mas houve uma tentativa de ocupação na Suzano, que é terra produtiva, na Embrapa, que tem ali também a sua produção. Então, com todo respeito, eu acho que o MST não deve ser comemorado, não deve ser celebrado, não colabora, infelizmente, acaba prejudicando, inclusive, parte da sua militância, que são, sim, pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas que precisariam receber ali a sua terra para produzir. Mas o que nós vemos, em geral, é que o MST busca a persecução de finalidades políticas. Infelizmente, não a reforma agrária. Porque a partir do momento que a reforma agrária é uma política pública. A reforma agrária é uma política pública. O que o MST busca é essa política pública. Ele precisa ter visibilidade. Por que ele invade a terra da Tereza Cristina e não a terra do Luiz Fernando? Porque se ele invadir a terra do Luiz Fernando, não vai aparecer em lugar nenhum. Então deixa eu te fazer uma pergunta, Pacheco. A Tereza Cristina vai aparecer, como você está relembrando aqui. Por que o MST não prestou apoio público ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi o governo que mais entregou títulos de terra nos últimos anos? Entregou em 4 anos quase 400 mil títulos, e isso é mais títulos do que todo o governo petista somado. Durante os 14 anos, os 2 governos Lula e o governo e meio da Dilma entregaram menos títulos de terra do que o governo Bolsonaro. Por que ainda assim o MST optou por apoiar o projeto do atual presidente da República? Porque eles lutam contra si mesmos. Eu não conheço esse dado que você deu. Aliás, eu quero não acreditar. Imagino que deva ser, como é próprio do bolsonarismo, uma fake news. Me permite uma parte aqui na sua fala, acho que você que estava com a fala, né? Fala, Rose. Rápido, vamos lá. Primeiro, no Estado democrático de direito, esse não é o modelo de pressão política correto. Invadir propriedade dos outros, privadas ou públicas, para chamar a atenção para determinada bandeira. Tu já imaginou se isso vira moda? Se é favorável à reforma administrativa, vou invadir os palácios públicos para ter a reforma administrativa? O que está acontecendo? Não é assim. O MST, inclusive, ele elege, ajuda a eleger parlamentares. Esse é o caminho. Pressiona. Você falou, inclusive, um dado que eu achei interessante, que há 30 anos atrás, talvez nenhum de nós estivéssemos tão atento à questão da reforma agrária. 15 desses 30 anos, 16 anos, é do governo do MST. Do qual ele faz parte, do qual ele elegeu. De Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 3, Lula 3. E cadê a reforma agrária? Faz parte, ele não é filiado porque nem CNPJ tem esse movimento. Não existe esse movimento, teoricamente. Se nós buscarmos um número de CNPJ, ele não existe. Então eu acho que tem um caminho, a reforma agrária é um tema importantíssimo, mas os caminhos e os ritos no Estado democrático como o nosso, de direito, tem o caminho deles. Pressione os parlamentares aí, da qual vocês são mais ligados, a fazer a reforma agrária num governo que vocês apoiaram a eleger. Não uma, não 2, não 3, 4 vezes e meia. O MST apoiou a eleger o governo de esquerda e até agora essa reforma agrária não andou? Andou. Andou pra onde? Andou gente? muito. Terra agora, andou muito. A reforma agrária andou muito. Só que ainda tem muito a fazer, tamanha desproporcionalidade que esse país viveu na concentração de terra durante 500 anos de colonialismo. Quero ouvir também agora no nosso Tá na Roda a nossa professora Priscila Silveira. Bem-vinda, Pri. Obrigada, Koba. Boa tarde a todos, a bancados que nos ouvem. Eu quero aqui pegar a fala do
Diego, para fazer um acréscimo, porque além de nós termos o esbulho possessório, que é um crime, colocado lá no artigo 161 do Código Penal, com relação quando você invade, e sei que eles falam ocupação, mas ainda é, né, um crime, nós tivemos uma resposta pela frente de agropecuária, pedindo aí um pacote, fazendo um pacote, né, onde eles terão aumento de pena com relação a este crime, que é de esbulho possessório simples, passando então de forma qualificada, o que é isso? O que é um crime com forma qualificada? Um aumento de pena mínima e um aumento de pena máxima quando essas ocupações derivarem de, por exemplo, né, MST. Mais uma vez a velha política brasileira, onde questões sociais se tornam questões de polícia. Isso não resolve. Deixa eu então, só complementar, né? Porque eu tô falando Desculpe, um pouquinho. Não, imagina. E aí, este pacote, ele também versa, Koba, né, pessoal, que é bom a gente falar disso, porque do mesmo jeito que tem o MST buscando as políticas públicas que eventualmente não são feitas pelo Estado, de outro lado, aquelas pessoas que estão prejudicadas ou se acham prejudicadas, elas também estão fazendo frente a essas ocupações. E essa anti-invasão, que assim foi chamado esse projeto, também faz com que a reintegração de posse, nesses casos, ocorra em até 48 horas. E, além disso, né, é bom a gente acrescentar, que eu acho que importa com a pauta, se não forem cumpridas em 15 dias essas decisões de reintegração de posse, porque são consideradas situações ilegais, haja vista que, para a gente fazer reforma agrária, principalmente que a gente tem um projeto que foi lançado pelo Lula, né, para o atual presidente, onde ele dispõe que as terras que são improdutivas, estas sim deverão ser então dadas a essas pessoas que, segundo o slogan deles lá, é a questão de alimentos. 105 mil famílias buscam alimentos. Então este projeto, que já foi, salvo melhor juízo, aprovado pela Comissão de Conselho Cidadania e Justiça, ele versa sobre aumentar a pena, sobre as decisões de reintegração de posse a estas terras que são ocupadas ilegalmente, segundo este projeto, devam então ocorrer a reintegração em até 48 horas e se não forem cumpridas, sob pena de incorrer em improbidade administrativa e também abuso de autoridade por não cumprimento. Pediu, Diego? Não, só para entregar a fonte, o nosso Pachecão que contestou o dado a respeito da reforma agrária nos governos dos presidentes anteriores, o dado é do próprio INCRA a respeito dos títulos emitidos e foi inclusive em 2022 objeto de uma reportagem da Folha de São Paulo. Quem mais quer falar sobre isso? Alguém mais quer acrescentar algo a esse tema? Senão a gente vai girar. Quer falar, Wilsinho? Não, né? Então vamos girar.